Olá a todos, irmãos. Amados, nós, continuando nosso estudo, nós estamos estudando os motivos que nós temos para ser santos. Nós estamos analisando 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 20. E nós vimos dois motivos que Pedro nos dá para sermos santos. O primeiro é que nós temos um padrão sem igual. Nós temos um padrão que é o próprio Deus. Ele é o molde da nossa vida. É onde nós temos que imitar, é Deus. Nós vimos que nós temos um Pai sem igual. E esse Pai, ele nos julga. E ele conhece a verdade do nosso coração e julga nossas obras. E por isso nós temos que viver de modo santo, porque ele nos julgará. E o terceiro motivo que nós vemos aqui em 1 Pedro, no versículo 18 ao versículo 20, é que nós temos um preço sem igual. Por nós foi pago um preço sem igual. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 1 de 1 Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver. Irmãos, Pedro diz aqui que o modo que nós vivíamos antes era um modo de vida fútil, vazio, vã. O que é fútil? É um modo de vida que não tem valor nenhum. Esse é o modo de vida que nós tínhamos antes de sermos crentes e resgatados pelo Senhor para sermos filhos dele. Nós tínhamos um modo de vida que não produzia nada que presta, que não produz nada que vale a pena. E é assim que a Bíblia descreve o modo de vida que nós tínhamos antes e é o modo de vida que aquelas pessoas que não conhecem a Deus têm. As pessoas hoje, elas vivem uma vida fútil? Meus irmãos, como vivem? Todas as coisas que elas fazem, tudo gira em torno de bobagens, gira em torno de tolices, de inutilidades, coisas vãs. Essa é o modo de viver de hoje. Olhe nossos jovens. Qual que são o objetivo de vida dos jovens? A diversão, prazer. Eles ficam correndo atrás dessas coisas. Futilidades, tolices, inutilidades. É correr de carro, fumar maconha, praticar imoralidades, essas coisas assim. Esse é o objetivo que eles têm. Fazer essas besteiras e imoralidades. Amados, a Bíblia diz que nós fomos resgatados disso. Quando olhamos os mais velhos também, eles têm o mesmo modo de vida. Na minha cidade, lá perto, no bairro que eu moro, tem algumas senhoras que dedicaram sua vida a resgatar cachorros de rua. Então elas não trabalham, vivem uma vida tranquila, são bem de situação. Então o que elas fazem? Elas andam em canis, buscando cachorros de rua, fazendo grandes doações. Tem pessoas com mais dinheiro ainda que rodam cidades ajudando canis e tratando de cachorros de rua. Mas irmãos, é lógico que nós devemos ser bons com os animais, né? A Bíblia não manda nós tratarmos. Mas isso não é um objetivo de vida digno pelo qual Deus nos criou. Deus não criou o homem para socorrer cachorrinhos necessitados. Não. Nós temos uma razão muito mais grandiosa para viver. E a Bíblia diz que nós vivíamos antes esse tipo de vida fútil. Lavar o carro, limpar o carro, essas pessoas que vivem atrás de carro, coisas tolices. Filmes, séries, videogames, jogos, coisas assim. Bebedices, são tolices, futilidades. E a Bíblia diz que nós fomos resgatados disso. O que isso quer dizer? Que isso nos escravizava. Nós éramos escravos de tolices. E a Bíblia diz, Pedro nos diz aqui, que Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Meus irmãos, até as pessoas que produzem coisas grandiosas na vida, se elas não servem ao Senhor, o que a Bíblia diz? Que são tolices. O que importa o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou seja, você ganhou o mundo inteiro. Você fez tolices. Olha só, são coisas grandiosas na vida. Todas essas coisas que nós não fazemos visando viver para Cristo, visando alcançar o galardão celestial, visando a glória do reino do nosso Senhor, são tolices. Nosso trabalho, Deus nos deu para o nosso sustento, e com isso nós louvamos a Deus e engrandecemos ao Senhor por meio do nosso trabalho.
Mas se dedicarmos nossa vida, seja lá o que for, essas coisas não nos salvarem, essas coisas nos levarem para longe do nosso Senhor, avareza, idolatria e todas essas coisas, elas são tolices, por mais grandiosas e por mais que aos olhos do mundo isso seja algo bom. Meus irmãos, é triste nós vermos isso na nossa sociedade, né? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez para que nós vivamos vidas cheias, vidas de entusiasmo, de alegria, vidas na plenitude no Senhor. Mas, meus irmãos, e por que as pessoas vivem vidas vazias? Corre atrás de tolice, corre atrás do vento. Por quê? Porque ela tem as vidas vazias. Ela tem uma vida infeliz, triste. E por isso correm atrás dessas coisas. Vivem buscando essas coisas e satisfazendo esses desejos, essas coisas no coração. Meus irmãos, nós como servos de Deus temos que ter um objetivo muito maior, muito mais grandioso do que essas futilidades do mundo. E temos que estar atentos para que nós não caiamos nisso, porque Deus nos libertou dessas coisas. E olha aqui que ele diz no versículo 18 ainda, que essas tolices, essas futilidades, coisas vãs que nós tínhamos, ele diz que nós recebemos de nossos pais. Ele diz assim, que por tradição recebestes dos vossos pais, no final do versículo 18. Isso é interessante, né? Porque nós muitas vezes achamos que nós temos que seguir a tradição dos nossos pais. Que o que a gente recebeu dos nossos pais, os pensamentos, o modo de viver, tudo o que eles pensavam, todas as tradições que tinham são coisas valiosas e que nós temos que manter a todo custo. Mas segundo a palavra de Deus, o que seu pai transmitiu para você pode ser, não sempre é, né? Pode ser uma grande tolice. Pode ser uma grande idiotice, baboseiras, coisas vãs. A religião que você recebeu, os costumes que você recebeu, o modo de falar, o modo de pensar, os alvos que você recebeu, que ele te ensinou, tudo isso pode ser uma grande tolice. Meus irmãos, devemos analisar e prescrutar cada pensamento que temos. Coisas que nós consideramos de grande valor. Né? Nós devemos olhar essas coisas e julgar essas coisas. Estão de acordo com o que Deus quer ou aquilo que Deus não quer. E nós devemos, de acordo com isso, chutar essas coisas fora. Jogar fora, para longe de nós isso. Se isso ir contra a palavra de Deus. Meus irmãos, mas olha aqui o que Pedro diz. Qual o valor que Deus nos deu? Olha só. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meus irmãos, Pedro diz que nós não temos que viver essas coisas vãs, porque o preço com que o nosso Senhor nos comprou é um preço grandioso demais. Ele diz aqui que nós temos um preço sem igual, um valor sem igual, porque o preço que foi pago por nós, o valor que foi pago por nós é um valor sem medida. É um preço sem igual, porque é o sangue de Cristo. O sangue precioso de Cristo. Por que eu vou ser santo? Por que eu vou viver em santidade? Por que eu vou dedicar minha vida a isso? Porque eu fui comprado por um preço sem igual, meus irmãos. Meus irmãos, notem aqui. Notem. Quando Deus criou o mundo, quando Deus formou esse mundo, Ele disse e as coisas aconteceram. Ele empregou um grande poder que nós não podemos nem imaginar. Ele disse, haja luz. E houve luz. E haja os animais, répteis, aves e todas as coisas. E todas essas coisas foram criadas, meus irmãos, nos mínimos detalhes, com cada particularidade, peculiaridade de cada animal, de cada item, de tudo que existe. Imagine a sabedoria e o poder e a profundidade dessa única palavra do nosso Senhor. Haja! Mas, meus irmãos, para que nosso Senhor nos comprasse, para que nosso Senhor nos salvasse, não foi empregado apenas o poder da sua palavra. Foi empregado o poder de suas mãos, o poder do seu sangue, o poder do seu próprio corpo,
Ele veio aqui pessoalmente e derramou o seu sangue por nós. Ele morreu, ele empregou a força do seu braço por nós. Irmãos, é algo muito grandioso, muito mais poderoso do que até a criação do mundo e do universo. O poder que Deus colocou em você, o poder que Deus empregou em você para te salvar, o poder que ele exerceu para ressuscitar seu filho, o poder que ele exerceu para morrer e pagar pelos seus pecados, é um poder muito maior do que o da criação desse mundo até. Irmãos, o preço que nosso Senhor pagou é grandioso demais. Olha o que diz o versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. É interessante aqui. Pedro diz que o sacrifício do Senhor, Jesus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, o que significa isso? Que antes da criação do mundo, antes de que o mundo fosse criado até, o Senhor já tinha se proposto a morrer por você. Ele já tinha planejado isso. Estava tudo antes no plano de Deus. Amados, olha o que diz em Apocalipse 13, versículo 8. Concordando com isso aqui. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que está falando da besta, que foi morto antes, desde a fundação do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o Senhor propôs salvar você, pagar esse preço, escolheu você antes da fundação do mundo. Ele colocou um preço grandioso na sua cabeça. Meus irmãos, o que nós podemos aplicar disso, entender disso, para nós finalizarmos nosso estudo do porquê ser santos? Amados, nós devemos fugir das nossas paixões. O preço que o Senhor nos pagou, Ele pagou para que nós fôssemos libertos dessas coisas. E nós temos concupiscências, temos desejos, temos paixões pecaminosas, e nós devemos resistir firmes contra elas. Porque nosso Senhor nos salvou para isso, para que nós abandonemos essas paixões e sirvemos nosso Senhor. Não deixe que essas paixões dominem você. Fuja delas, se santifique. Corra para o Senhor, viva uma vida santa ao Senhor. E outra coisa que nós vimos aqui é que nosso Senhor, Ele morreu por você, Ele salvou você para que você deixe de viver uma vida fútil, uma vida sem significado. Meu irmão, nós somos libertos disso. Nós somos libertos dessa vida que não tem valor nenhum, que não produz nada, inutilidades apenas. O que nosso Senhor quer? Quer que você abandone essas inutilidades. Paulo usa a palavra de remir o tempo, ou seja, aproveite seu tempo, dedique seu tempo ao Senhor. Dedique sua vida ao Senhor em todas as coisas, em cada ato seu, em tudo que você fizer. Tem que ser algo que pode se chamar de santo. Todas as coisas. Outra coisa que Pedro nos diz aqui é que nós devemos julgar aquilo que nós recebemos até de nossos pais, a herança de nossos pais. Porque por mais valiosa que pareça para nós, isso pode ser algo inútil, e algo que até o Senhor condena, e algo que desmoraliza o Evangelho e a nós mesmos. Irmãos, essa prática vazia, essas inutilidades, nós podemos ter recebido do nosso pai. Nossos pais e parentes e avós, tradição de família. Nem tudo que recebemos é algo bom. Muitas coisas que recebemos são coisas más. Nós devemos julgar essas coisas e assim dedicar a Deus mais e mais em todas as coisas. E que eu quero que os irmãos observem aqui que ser santo não é algo que desce do céu uma luz, ilumina a sua vida e nesse momento em diante você é santo. Nós somos feitos santos, sim, num sentido amplo, em que nós somos os santos de Deus como igreja de Deus, e que seremos santos no futuro, que o Senhor atribui esse título a nós já, porque nós já fomos justificados. Mas, amados, Deus nos chama, Ele nos convoca aqui para que nós sejamos santos, que nós tenhamos uma vida santa. O que isso quer dizer? Que a santidade é algo prático, é algo aplicativo na nossa vida, é algo que nós devemos aplicar e desenvolver a cada dia. Por isso, a santificação ela é um processo que nós vamos se empenhando e orando e buscando ao Senhor e transformando nossa vida
na conformidade de Cristo, sendo cada dia mais conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fizermos, meus irmãos, todas as coisas, nós devemos perguntar: isso é santo? Na vida cristã, se nós observarmos na palavra de Deus, não tem muito aquilo, se isso é certo ou isso é errado. Não. Nós devemos falar: isso é santo ou isso não é santo? Nós vamos ir a algum lugar. Nós devemos perguntar: há santidade nisso? Esse lugar é um lugar adequado? É santo? Está de acordo com a posição que meu Senhor me chamou para ser? Há santidade nisso? Essa roupa que estou vestindo, ela é santa? Não pode ou não pode? Ela é santa? Ela honra o meu Senhor? Ela mostra pureza? Ela dignifica o nome do meu Senhor? A altura do que Ele é santo, eu vou ser santo como Ele é santo vestindo essa roupa? Ouvindo essa música, assistindo esse programa de TV, falando desse jeito, o meu linguajar, Ele é santo? Todas as coisas, meus irmãos. Tudo nós devemos perguntar se é santo ou não. E por fim, eu quero que os irmãos notem aqui que o preço que nós fomos comprados é um preço sem igual. Não há preço igual no mundo. Eu falei sobre isso agorinha e reitero, meus irmãos, porque isso é algo grandioso e magnífico. Nós fomos comprados por um preço sem igual. E como nós vamos viver a vida? Como você vai viver a vida que Jesus comprou por um preço tão alto para você? Como que você vive essa vida que foi paga com um preço tão alto? Quanto custou para você ser crente? Quanto que custou? Custou a roupa que você veste? Que é a roupa que você vai para a igreja? Custou isso a Bíblia que você comprou? Sendo ela barata ou cara, de estudo ou não? Isso que custou? Os dias que você gasta, as horas que você gasta lendo a Bíblia ou indo para o culto? Isso que é o valor de você ser crente? É claro que não, meus irmãos. O preço que você custou não é ouro, não é prata, que a Bíblia diz aqui. Para você ser crente, teve um preço sem igual. O Filho de Deus, a vida dele, o Criador do universo, o Criador das galáxias, o Criador do mundo. Isso que custou. O Filho de Deus que morreu numa cruz. E o que você faz com a vida que Ele obteve para você? Meus irmãos, nós como pais, muitas vezes nós dedicamos nossa vida para os nossos filhos, para que eles cresçam e tenham o melhor do estudo, eles cresçam e tenham o melhor dessa vida, no sentido de que a educação, de moral, de conhecimento intelectual, de roupas, de as melhores condições do mundo. Se nós pudéssemos, nós nos esforçaríamos ao máximo para que eles tivessem tudo o que pudessem. E o que nós esperamos disso? Que eles honrem esses nossos esforços e que eles vivam essa vida da altura do que nós nos dedicamos. E nós ficamos altamente decepcionados se nossos filhos não atendem esses quesitos, não é? Já pensou você criar um filho com todo amor, com todo carinho, anos e anos de dedicação, de trabalho duro, se esforçando, e seu filho se perder na vida, ser um drogado, uma pessoa sem dedicação a nada, um perdido, jogado pelas ruas, um mendigo? É uma grande decepção, né? Mas, meus irmãos, o preço que nosso Senhor pagou é muito maior do que o preço que nós mesmos pagamos por qualquer coisa. Nós dedicamos tempo, dinheiro, para que nossos filhos sejam grandes homens. Mas, meus irmãos, o preço que nosso Senhor pagou para que você vivesse a vida que Ele quer que você viva é grandioso demais, mais valioso, conforme eu disse, que esse universo todo, mais valioso que tudo isso, mais valioso, e o poder empregado foi maior que todas as coisas. E qual o valor que você dedica a isso? O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: faça a sua vida valer a pena. Faça ela valer a pena, viva a altura desse preço que foi pago. E assim, viva a vida santa que Ele comprou para você. Faça valer a pena o preço que Ele pagou. Amém? Meus irmãos, que nós nos dedicamos a cada dia a viver vidas santas que honram ao nosso Senhor e que dignifiquem ao nosso Senhor. Amém?